Olá, sejam todos bem-vindos à sua aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Poliana Paio e é um prazer estar aqui falando para a terceira série. Vamos conhecer os objetivos da aula de hoje? O que será que nós vamos ver? Olha lá, nós vamos ler e interpretar charges e tirinhas. Olha que bacana, você gosta de charge, gosta de tirinha? Eu gosto também. Vamos reconhecer as características desses tipos textuais. Você sabe quais são? Fica até o final que nós vamos conhecer. Vamos perceber também os efeitos de sentido que são decorrentes do uso da ironia e do humor que estão presentes nos textos. Você sabe quando tem um humor engraçado, um humor satírico, vamos perceber essas características hoje. E também vamos estudar um pouquinho e compreender o uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal, como elas são inseparáveis, nesse tipo textual. Vamos começar então diferenciando charge de tirinha. Você sabe quais são as diferenças? Eu peço que você pegue o seu caderno, aumenta o volume aí e faça as suas anotações, que isso é muito importante para os seus estudos. Enquanto a charge é marcada pela temporalidade, tá? Ou seja, ela é um recorte no tempo, ela pertence a um determinado tempo específico, tá? Ela tem uma validade mais curta. E requer o conhecimento contextual, ou seja, você precisa ter ali um pano de fundo, um conhecimento sobre o que está sendo criticado e ou satirizado. Lembrando que algumas charges não é necessário esse conhecimento prévio, porque elas continuam fazendo sentido, né? É um assunto às vezes mais genérico. Porém, a grande maioria é bem específico e temporal. Agora, a tirinha, ela é atemporal, ou seja, ela não depende do tempo, não tem uma validade específica, né? Você consegue aí perceber o humor, seja hoje, amanhã, e ela vai continuar sempre fazendo sentido. E ela requer o conhecimento prévio para você entender. Então, ela se autoexplica. Atividade 1. Vamos começar a entender alguns porquês, fazer leitura de imagem e nós vamos preenchendo aí a nossa aula de hoje, né? Então, observe a charge que foi publicada no jornal O Comércio e responda qual é o efeito de sentido produzido pela charge. Professora, como assim o efeito de sentido? O que ela significa para você? Como que você consegue entendê-la, né? É disso que estamos falando. Vamos então fazer a leitura aqui. Temos ali Redação Enem 2018. Temos uma pessoa sentada numa cadeira escolar e ela fazendo a leitura ali, um balão de fala. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. What? Só isso. Simples assim, né? Curtinha, dinâmica. E aí, é uma charge? É uma tirinha? É óbvio que é uma charge, né? A característica dela é ter ali um quadrinho, né? Normalmente tem esse perfil. E aí, qual é o efeito de sentido produzido por essa charge? Fez a leitura do texto, a imagem, né? A linguagem verbal e não verbal? Vamos responder?
E aí, galera, qual é o efeito de sentido causado pela charge? Espero que você tenha acertado. Vamos lá conferir? Ao se deparar com o tema da redação do Enem, o personagem pergunta "What?", que em inglês você sabe que significa o quê? Acontece que devido ao grande uso da rede social WhatsApp, né, aquele aplicativo de mensagens instantâneas, a pergunta pode ser entendida de outra maneira na relação com o tema controle de dados, né? Causou ali uma aproximação das informações e você consegue perceber ali essa dualidade do what, né? Pode ser, ele pergunta o quê? Mas também você lembra imediatamente do WhatsApp. Charge, vamos conhecer aqui uma característica, uma curiosidade sobre a charge. Você sabe o que significa a palavra charge, de onde que ela vem, o que ela significa? Olha que curioso, é de origem francesa, né? Se pronuncia charge. Olha que chique, né? Vou fazer até biquinho. Ou seja, exagera nos traços de caráter de alguém, né? Ou de algo para torná-lo burlesco, né? Aquela coisa satírica ali, muitas vezes cômica também. Muitas são utilizadas para críticas políticas no Brasil e no mundo afora, né? Tinha que ser de origem francesa. Nós temos aí grandes ícones desse contexto de produção e você já percebe aí que é algo típico, né, francês e, claro, se propagou no mundo todo. Então, só a título de curiosidade, a palavra charge, que não é chocolate, significa carregar. Um quiz aqui, mas antes do quiz, professora, por que carregar? Carregar o quê? Né? Na questão de exagerar, né? Não propriamente levar, conduzir. Ou também, né, podemos inferir esse sentido de fazer você pensar que é carregado de significado, então carregando, levando você a conclusões esperadas pelo autor. Agora sim, para o nosso quiz. Você sabe qual é a diferença entre charge e tirinha? E aí, quero ver. Você sabe? Sabia que existe diferença? Não, professora, eu sempre achei que fosse tudo igual. Vamos conhecer então? Letra A. Será que a diferença é que a charge faz uma sátira de acontecimentos atuais e a tirinha pode abordar temas atemporais? Será que a letra B, o contrário, a tirinha faz uma sátira só de acontecimentos atuais e a charge faz uma crítica a valores sociais? Será que é isso? Letra C, a tirinha é mais próxima a uma piada, com uma situação cotidiana e a charge não? Ou será que a letra D, a charge sempre é atemporal e a tirinha é marcada por acontecimentos atuais? Ficou confuso? Calma, leia com atenção, cuide com os distratores, tá? E responda com carinho no seu caderno. E aí, gente, conseguiu chegar a uma conclusão? Conseguiu analisar bem ali a diferença entre uma e outra? É a letra A. Legal, né? A charge, ela faz uma sátira dos acontecimentos atuais, né? Por isso que eu disse que ela tem uma temporalidade, né? E a tirinha, ela pode abordar temas que são atemporais, que não são marcados ali num período cronológico. Se você não sabia, não fique triste, agora você já sabe. Vamos interpretar? Trouxe aqui para vocês uma tirinha que o exercício nós faremos juntos agora, tá bom? Vai anotando aí as dicas e vamos percebendo os elementos de composição. Olha que legal essa tirinha do Armandinho.
Então temos um diálogo ali. Mas por que quer mandar seu pai para o espaço? Para proteger o papai. Se algo acontecesse com ele no espaço, ao menos a gente ia saber que foi sem gravidade. É interessante, né? Toda vez que a gente lê, acaba achando ali o contexto, qual é a graça. O que nós podemos interpretar? Vamos começar aí pela leitura imagética e depois vamos para as marcas linguísticas, o que a gente tem aqui de composição. Então vamos lá. Primeiro temos 3 quadrinhos, já sei que é uma tirinha e não uma charge, né? E ali temos o diálogo, né? Você consegue perceber que a indicação de fala, mas por que quer mandar o seu pai para o espaço? Né? Temos ali, quando você tem uma questão que traz surpresa, uma pergunta que traz surpresa, é comum trazer o ponto de interrogação seguido da exclamação. Isso é muito comum. E aí o Armandinho responde, para proteger o papai. E aí você fica pensando assim, como assim proteger o papai? Faz sentido, né? E aí a gente percebe que é a mãe, né? Só aparece da metade do corpo. E aí ele dá a resposta. Se algo acontecesse com ele no espaço, reticências. Perceba que a reticências é uma interrupção de pensamento. Ou seja, nós concluímos que ele vai dar sequência no próximo quadrinho, né? Aí temos a questão da expressão facial, né? Ele parece muito sério naquilo que ele fala, né? Não é nada... não está satirizando, e aí ele diz, né, ao início da reticência ali, ou seja, houve uma quebra de pensamento e depois a sequência, quando ele diz, ao menos, a gente ia saber que foi sem gravidade, e aí uma exclamação. Percebeu ali a quebra de expectativa? Percebeu também que nenhuma das falas são aspadas, ou seja, ele não está citando ninguém, o discurso é direto com a mamãe, e aí você tem ali a quebra de expectativa no final que vai causar a graça, né? E que sentido, que efeito de sentido que produz ali? Primeiro, a palavra gravidade, te lembra o quê? Né? Você olha assim, falta de gravidade, né? Vamos dizer assim, onde que ele quer mandar o pai? Para o espaço. E lá no espaço, tem gravidade? Não tem gravidade? Como que funciona? Então você já consegue perceber essa ambiguidade ali no sentido, né? E aí você tem ali, quando ele diz, ao menos a gente ia saber que foi sem gravidade. Ou seja, no segundo balãozinho, a gente tem ele falando assim, se alguma coisa acontecesse com o papai, ou seja, alguma tragédia, algum acidente, algo ruim, lá no espaço não seria tão grave, né? Nós podemos inferir esse sentido também dessa tirinha. E aí a gente tem outros elementos que poderiam ser percebidos também. Se você descobriu alguma coisa diferente e gostaria de comentar, anote no seu caderno, que isso só enriquece a sua análise. Vamos seguir? Atividade 2. Agora nós temos uma chart. Perceba que o formato dela é de um quadrinho apenas, tá? Observe a chart que foi publicada em 2015, tá? No jornal VS, e responda o que está implícito na fala da personagem, ou seja, aquilo que você não consegue perceber, seja pela a leitura textual ali, você consegue perceber nas entrelinhas, tá? Essa é a questão do estar implícito, não é tão nítido assim. Então, olha, vamos fazer a leitura aqui da imagem. Temos um jovem, um adolescente, uma carteira escolar. Veja que só ele está colorido, né? Os demais ao fundo não. Então, isso traz ali também primeiro plano, segundo plano, para evidenciar aqui a nossa personagem. E aí você tem um dizer. 529 mil tiraram 0 na redação do Enem, reticências, interrupção de pensamento. E aí ele olha para a sua carteira e pergunta, cadê o teclado e o mouse? Né? Começando ali pelos erros, né, ortográficos. Olha a sala de aula, né? Tem um outro ali fazendo selfie. E aí, o que está implícito na fala da personagem? Anote no seu caderno.
Vamos conferir então e cruzar as informações, checar se você correspondeu ao esperado? Bom, está implícita a informação de que a personagem escreve de acordo com a fala, né? Nas tirinhas e charges é possível perceber a diferença entre fala e escrita na linguagem verbal dos balões. Sabemos que pela norma padrão a frase deveria ser "cadê o teclado e o mouse?", mas, como o chargista menciona a nota 0, né, na redação do Enem, o modo de falar da personagem ficou marcado então na sua escrita, porque nós tínhamos uma informação explícita e agora conhecemos a implícita. Atividade 3, sobre a mesma charge. Pergunto, qual é a crítica presente então nesse texto? E como que você consegue perceber essa crítica? Nós já fizemos então a leitura prévia da imagem, certamente você chegou à mesma conclusão que a prof aqui. A crítica está no fato de que do jovem usar muito, né, os equipamentos tecnológicos que estão presentes na fala do personagem, que pergunta pelo teclado e o mouse, ou seja, ele falou, só tem um lápis e uma folha ali, e aí ele, cadê, né, o teclado? Está tão habituado no uso dos recursos, coitado. E não saber escrever adequadamente também, né? Está presente ali na reprodução da sua fala, que ele comete erros, né? Alcançando a nota 0 na redação do Enem, que exige uma escrita em relação à norma padrão da língua portuguesa, que obedeça, né, esteja de acordo com a escrita padrão. Bom, uma curiosidade para vocês. A tirinha, falando da tirinha, ela consiste em uma faixa horizontal constituída por 3 ou mais quadrinhos em que se conta uma história através de desenhos. Olha que legal, em Portugal e Angola ela vai se chamar banda, né? Banda desenhada. E já nos Estados Unidos é a tira cômica ou comic strip. Legal, né? Quais são os tipos de ironia, então, professora, que eu posso encontrar nas tiras? Você sabia que existe diferença? 2 tipos aqui para você. Bom, a ironia, primeiramente, é a disparidade entre a expressão e a intenção, né? Quando o locutor diz uma coisa, mas pretende expressar outra. Vocês sabem bem do que eu estou falando. A ironia dramática, né, que é a sátira presente nas charges também, é essa disparidade entre a expressão e a compreensão, ou seja, uma palavra ou ação põe uma questão em jogo e a plateia entende o significado da situação, mas a personagem não, né? Normalmente quem está sendo satirizado nunca percebe. E aí temos a questão da ironia da situação, que é a disparidade existente entre a intenção e o resultado, ou seja, o resultado da ação é contrário àquilo que você deseja, né? Do efeito esperado. Sabe aquelas ironias da vida quando não se espera? Bom, vamos interpretar uma tirinha aqui para nós finalizarmos a aula de hoje?
Temos ali novamente o Armandinho. Redação de uma frase só, né? Seu diálogo com o pai. Sou muito conciso. Mas por que você escreveu com a folha de lado? É que a prof mandou ocupar 20 linhas. Olha que interessante. Faça leitura de imagem, perceba o diálogo, né, o discurso direto ali nos quadrinhos. Ele fala de concisão, ou seja, de ser mais resumido, mais enxuto. E aí quando ele usa a folha na orientação divergente do tradicional, aí ele explica para o pai que a professora mandou usar 20 linhas. Curioso, né? O que nós aprendemos na aula de hoje, então? Nós lemos, interpretamos tirinhas, vimos ali o efeito de sentido, né, ao usar ironia, sátira, humor presente nesses textos. Também estudamos um pouquinho o uso da linguagem verbal e não verbal como inseparáveis. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, percebido aí a diferença entre tirinha e charge e saboreado a leitura do que nós trouxemos para você aqui hoje. Um beijo grande, tchau!